Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui novamente nesta manhã de domingo para começarmos mais uma escola dominical. E como é bom, né? Nós podemos fazer a escola dominical, acompanhar a palavra do Senhor e estarmos juntos através desse canal. Então vamos lá. Nós paramos na última aula no capítulo de número 36, onde vai falar a partir do verso de número 16, nós lemos a partir do verso 1, sobre a profecia da restauração de Israel e de como Deus mandava orar, né, contra os montes de Israel, todas essas coisas, e depois ele falando para o povo de Israel que ele viria sim em socorro do seu povo, e como isso ia acontecer, ok? Agora nós chegamos aqui a partir do verso de número 16 do capítulo 36, já nos aproximando do final, aonde ele fala da restauração de Israel. Uma coisa eu acho muito legal em relação a todas as profecias que foram lançadas pelos profetas, aliás, foi lançada por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus, sobre os profetas ou para os profetas de Israel, testificarem ao povo de Israel. Sempre essas profecias começam em uma puxada de orelha, depois parte para um pedido de arrependimento, depois parte para um castigo, e sempre após o castigo vem a restauração. Tanto que aqui nós vimos tanto durante todo esse livro a quantidade de castigos ao qual o povo foi submetido, desde que Nabucodonosor foi escolhido para ser aquele rei que estaria dominando todo Judá, todo Israel, né? E até mesmo Jerusalém ficando completamente desabitada pelos filhos de Deus e sendo tomada e habitada por outros povos. Então aqui, a partir do verso 16 do capítulo 36, ele diz o seguinte: E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, que são os povos que foram tirados de lá, né? Foram tirados da terra. Então contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, com a sua imundícia, como a imundícia de uma mulher. Quando diz aqui imundícia, está falando de menstruação, tá? Como a menstruação de uma mulher em sua separação. Que lembre-se bem que, de acordo com a lei, a mulher, quando estava menstruada, tinha que ficar 7 dias fora do arraial até parar a menstruação, e assim ela estaria purificada. Tá? Então, aqui como a imundícia, como a menstruação de uma mulher em separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, a minha ira sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras. Conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando às nações, por onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dizia a eles, estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações, para onde vós fostes. Nós encontramos aqui uma palavra onde Deus claramente diz que não renovará a aliança com os filhos de Israel, nem restaurará o Israel por causa do amor ao povo, mas sim por causa do santo nome dele que foi profanado por esse povo diante das nações. Então, pela profanação, as nações diriam então, que Deus é esse que não tem poder nem sobre o seu povo? Que Deus é esse que não comanda nada?
Que Deus é esse que não traz a sua ira, destruindo o seu povo? Porque todos eles tinham medo dos seus deuses, que eram deuses irados, a ponto deles sacrificarem crianças para esses deuses, a ponto deles sacrificarem pessoas, lançando de boca de vulcões, a ponto deles fazerem tamanho sacrifício para que a ira daquele Deus deles não viesse sobre eles. E eles veem que na ira do povo de Israel, uma grande quantidade desse povo continuava vivo e continuava, mesmo estando em outras nações, adorando ídolos estranhos e fazendo essas coisas. Portanto, Deus falou, agora eu preciso que eles vejam a restauração do reino de Israel, porque assim eles darão crédito ao meu santo nome, como um Deus que faz ir, mas também faz voltar. Então isso é muito importante de ser verificado nesse momento. Eu mesmo santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová. Então ele continua falando aqui, em tudo isso, na forma de confundir os caminhos, tanto dos inimigos, e envergonhar os inimigos do povo dele, para que os inimigos vissem isso, né? E ainda, nessa parte de envergonhar os inimigos, aí sim, pelo amor que ele tinha pelo povo dele. Tanto que no verso de número 32, ele ainda fala para o povo o seguinte, ó, não é por amor a vós, aqui ele está dizendo ainda assim, pelo amor dele, não é por amor a vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, percebam, prestem atenção, tá? Envergonhar-vos-ei e confundir-vos-ei pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Aqui ele ainda continua falando sobre envergonhar Israel diante dos povos. Mas do mesmo jeito que ele fere, ele também cura. Assim diz o Senhor Jeová. No dia em que eu vos purificar, aí sim o amor dele vai funcionar sobre os filhos dele, tá? No dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desolados, e a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão, esta terra foi assolada, ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas, assim como diz lá em Joel no capítulo 2, que conforme o povo forte do Senhor vai passando, que é esse povo já purificado, que marcha como cavalos, tá? A terra vai ficando como se fosse um jardim do Éden, uma terra próspera, uma terra bonita, mas que à frente dele tudo vai se queimando. Essa é a purificação. Portanto, queridos, entendamos que nos nossos pecados, Deus não quer a nossa morte. Nos nossos pecados, Ele não quer o nosso afastamento. Nos nossos pecados, Ele não quer que nós fujamos dele. O problema é que muitas vezes a igreja age com um pensamento perverso, fazendo-se afastar todo aquele que está em pecado ou que pecou, não aceitando mais aquele que pecou, traduzindo o pecado daquele como se fosse uma imundícia levada para dentro da igreja. E não é isso que Deus nos ensinou. Deus ensinou que por amor dele, muitas vezes o caminho desse pecador, ele é confundido. Sim, Deus confunde os caminhos do pecador, mas que da mesma forma ele quer a restauração e ele quer purificar esse pecador. Então o nosso papel como igreja é receber o pecador e não apenas receber, porque até que receber a igreja, eu não estou dizendo Yahvé Shammah, estou falando de todas as igrejas, a igreja até recebe bem os pecadores. Quando você ouve dizer que alguém que estava em pecado
e se arrependeu e recebeu a Jesus novamente, se essa pessoa é de uma outra igreja, você ouve salva de palmas, glória a Deus, aleluias. Mas se essa pessoa é da mesma igreja que ele estava, você vê aquela cara de desdém, duvido que ele mudou, ou ela, duvido. Eu não acredito nessa transformação. Eu conheço, então eu sei como vai ficar. Então a igreja, ela acaba sendo juiz dos pecadores, quando o justo juiz diz assim: eu vos purificarei, depois de ter confundido os vossos caminhos, e farei com que as cidades assoladas fiquem novamente como se fosse o jardim do Éden, e colocarei de volta nas cidades esse povo, sim, esse mesmo povo que humilhou o Senhor, esse mesmo povo que pecou profundamente, esse mesmo povo que praticou muitas idolatrias. Por isso nós precisamos aprender cada dia mais a recebermos o pecador como alguém que precisa de nós, que ele precisa obviamente muito de Cristo, mas nós somos aquelas pessoas a quem o Senhor libertou para levar a boa nova aos quebrantados de coração, para libertar os que estão algemados. Quem está algemado, por que que é? Está algemado porque estava preso por causa de pecados, entendeu? Então, para libertar os algemados, para colocar vestes de justiça sobre os que estão tristes e desolados. Aqui nós aprendemos claramente que muitas vezes nós estamos levando a missão da igreja por um lado muito errado. Nós estamos nos considerando santos demais e querendo levar os nossos irmãos, que seres humanos pecadores, a serem lançados na cova dos leões. Ok? Então veja aí, essas cidades que estavam antes destruídas, elas então serão habitadas e fortalecidas. Como é bom, não é? Termos a cidade que é a igreja, uma cidade santa de Deus é a igreja, habitada e fortalecida. Então, vamos rever o nosso conceito em relação aos pecadores. Ok, igreja? Vamos lá então, vamos dar sequência. Então, aqui o capítulo 36, só para recordar a vocês, ele diz assim para nós, tá? Que a cidade que estava desolada vai se tornar um dia um jardim do Éden. Essa é a visão de Ezequiel. E ele usa várias vezes essa comparação, talvez por estar em terras próximas a esse jardim. Eu dei para vocês até na última aula a localização desse jardim. Vai lá e vai ver essa localização. E povoada por um Judá e um Israel arrependidos. Isto acontecerá não por amor a eles, é uma síntese, mas sim pela glória de Deus, ok? Agora nós vamos lá para o capítulo de número 37, a visão dos ossos secos. Essa é uma visão icônica para a igreja. Essa visão, ela é talvez uma das visões mais pregadas em todas as igrejas evangélicas pelo mundo afora, tá? Que está então no capítulo de número 37. Então, a visão dos ossos secos. Vamos começar lendo o capítulo 37? Ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Ou seja, Deus não levou ele fisicamente a um lugar onde tivesse muitos ossos secos. Então era uma visão. Deus o levou em espírito a um vale onde tinha ossos secos espalhados por todos os cantos. Ok? E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles.
e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Esse é o confronto de Deus para aquele que se coloca como juiz dos outros. É Deus falando assim: você é capaz de fazer viver aquele que já está morto? Você é capaz de sustentar na tua mão o pecador, aquele que se levantou contra mim e que hoje se encontra morto? Ou você apenas fica olhando para ele, andando em redor, sem saber o que fazer, e talvez na tua mente passe: estão mortos porque mereceram, e você já os julgou. Então ele diz aqui assim, e eu disse, o profeta falando, e eu disse: Senhor, tu sabes. Essa é a mania que nós temos de devolver para Deus. Deus, cuida deles. Meu irmão pecou. Deus, cuida dele. Algum casal separou por qualquer motivo. Deus, cuida dele. Deus, cuida dela. Algumas pessoas saem da igreja porque voltaram a beber, porque caiu no conto do vigário e acabou prostituindo. E a igreja continua falando: Deus, tu sabes. Deus, cuida dele. Eu já ouvi uma frase na igreja que é uma frase bastante interessante, e talvez muitos de vocês tenham ouvido também. A frase que diz assim: se hoje está fora, é porque nunca esteve dentro. Se desviou, é porque nunca aceitou Jesus Cristo de verdade. Nós temos, queridos, a doce unção do julgamento. E aqui o profeta disse: Deus, tu sabes. Ou seja, se o Senhor quiser, eu não posso fazer nada, mas o Senhor, então tu sabes. Aí Deus questionou o profeta. E Deus disse assim para ele: então, profetiza. O que ele era? Profeta. Deus falou: então, cumpre a tua missão. Profetiza para esses ossos, sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei. Deus mandou, Falou que era para fazer. Eu não fiz a minha parte logo de cara. Nós vamos esperar Deus mandar nós fazermos tudo o que nós temos que fazer como igreja? Tem um monte de gente que fica esperando o pastor mandar ler Bíblia de púlpito. Tem um monte de gente que o seu líder no seu ministério tem que mandar ler a Bíblia e mesmo assim não obedecem, quando só pelo fato de ser um cristão evangélico teria que ler a Bíblia. Mas muitos não sabem nem onde está a sua Bíblia, porque durante a pandemia não foi para a igreja, então a Bíblia está guardada num cantinho. Tem Bíblia na igreja que nunca foi procurada de volta, e nós não temos como devolver porque não tem o nome do seu ex-proprietário. É sinal que não precisa. O crente tem que esperar Deus mandar.
lá atrás, lá em Levítico, lá em Deuteronômio e em outras partes da Bíblia, são ditas tantas vezes que nós temos que ler a sua palavra para conhecer os seus estatutos, obedecer os seus mandamentos, seguir as suas regras. Eu só faço isso se eu conhecer a palavra. Mas tem que esperar mandar ler. Eu acho horrível, gente. Sério mesmo. A gente ter que fazer na igreja... como que é assim? Esqueci o nome da palavra que a gente usa, mas fazer campanhas, campanha de oração, campanha de leitura bíblica, espalhar papelzinho explicando qual é o modo mais fácil de ler a Bíblia. Eu acho absurdo isso. Mas é uma realidade. E em pregações, eu já falei sobre isso. E você sabe o que mudou? Nada. Nada. Espero que pelo menos uma pessoa que estiver ouvindo essa lição converta-se do seu caminho de não pegar a sua Bíblia a semana inteira para ler um versículo. E faça isso, comece a fazer. Se um fizer, já vai agradar a Deus. E essa palavra, essa aula de hoje, já terá valido algo sobrenatural. Ok? Então vamos lá. Aí o profeta diz assim: eu profetizei como se me deu a ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Ele ainda estava profetizando, já começou a escutar alguma coisa. Quando você começa a orar por alguém, quando você começa a ler a Bíblia, já começa a acontecer alguma coisa. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Olha, quando você ora por uma pessoa que está desviada, quando você fala de Deus para uma pessoa que está desviada, quando você tenta trazer para a igreja uma pessoa que está desviada, você vai ver crescer tendões, carne, pele, mas de repente, depois de algum tempo você ainda não vê vida nessa pessoa. É normal e é natural. Porque aquilo que está morto, aquilo que está vivo, para morrer, basta um escorregão. Mas aquilo que está morto, só volta pela graça, só volta à vida, pela graça milagrosa e vitoriosa de Deus. Portanto, cada um que resgatamos é um milagre de Deus que aconteceu. Cada pecador que nós aceitamos de volta é um milagre de Deus que aconteceu na nossa vida e na vida de toda a igreja. Mas mesmo vendo que estava morto, ele não desistiu. Veja só. Aí ele, o Senhor, me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová. E tem gente que fala que o Velho Testamento não fala do Espírito Santo. Deus disse: até agora eu fiz. Agora não é comigo. Agora você vai falar com o meu Espírito, com o fôlego de vida, com o Ruach HaKodesh, aquele que sopra e que dá vida, aquele que é vento. Ok? O Espírito Santo de Deus está aqui. Aí ele diz: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles,
e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. A palavra de Deus, ela também nos diz o seguinte, que onde um dia superabundou o pecado, ou superabundará a graça, tá? Onde um dia abundou o pecado, desculpe, vou consertar aqui. Onde um dia abundou o pecado era em grande quantidade, superabundou a graça. A graça será maior do que a quantidade de pecados. E esse exército que se levantou é o exército dos irmãos que estavam mortos para a palavra. É o exército dos irmãos que morreram nas batalhas. Porque quanta gente você já viu lutando por Deus na igreja e simplesmente desapareceram, caíram, perderam a fé, perderam o prazer de estar na casa de Deus, perderam a vida abundante. Aqui essa profecia mostra que quando eu oro e que quando eu profetizo vida sobre eles, eu posso restaurar um exército forte, um exército poderoso, que vai mais uma vez voltar e vencer em o nome do Senhor. Talvez você aí esteja perdendo seu marido, esteja perdendo sua esposa, talvez você esteja perdendo o reino de Deus na sua vida, mas você ainda não entendeu que você, como um escolhido de Deus, você precisa levantar e profetizar a esses ossos secos, que eles revivam, que eles voltem, que eles sejam restaurados, e depois profetizar ao Espírito Santo de Deus, que sopre sobre cada um deles, para reacender a chama e o fogo eterno do Espírito Santo. Amém, querido? Você entende isso? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui fala o Senhor ainda, e eis que eu abrirei as vossas sepulturas, falando para todos esses mortos, e vos farei sair das vossas sepulturas, povo meu. Então não era para os mortos que ele estava falando, né? Era para nós, como se nós estivéssemos paralisados. Estamos na igreja, como diz em Apocalipse, né? Mas uma coisa eu tenho contra vós, porque vocês parecem que vivem, mas estão mortos. E agora aqui está dizendo de novo, abrirei as vossas sepulturas, povo meu, tá? E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis. Coisa forte essa palavra aqui, não é? Eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Olha só, quanta coisa poderosa Deus fez por nós e continuará fazendo. Ele quer hoje abrir a sepultura de Yahvé Shammah, para chamar de volta todos aqueles que estão mortos nas suas cobranças, nos seus diálogos sem sentido, que estão mortos, na sua vida sem sentido, que estão mortos, na falta do sopro do Espírito Santo dentro de si, que estão já separados dele e apenas sentados numa cadeira, ou que ainda vão morrer porque estão apenas sentados em uma cadeira. E então o povo de Deus viverá e experimentará a glória como nunca experimentou antes. Vamos seguir aqui, capítulos 38 e 39. Gog e Magog. Gog e Magog é terrível, né? Capítulos 38 e 39. Primeiro eu vou explicar, depois nós leremos um pouco aqui, tá? O governante ímpio
e antissemita, antissemita que odeia os judeus e sua nação. Nesses 2 capítulos ele prevê outra invasão dos citas, né? Que são os russos nos dias de hoje. A Terra Santa, numa escala muito mais estupenda contra Israel restaurado. E usa a frase, no fim dos anos, ou seja, é escatológico, tá? Aqui nós já estamos nos reportando ao Apocalipse. Se você for em Apocalipse e procurar Gog e Magog, você encontrará lá e encontrará justamente no momento em que acontece a Guerra Santa, a Jihad, mas dos homens da terra contra Jesus Cristo e seus anjos que desceram dos céus. Tá? E é obviamente que eles perderão, né? Mas essas figuras são escolhidas por serem os governantes ímpios e antissemitas. E essa será, então, lutada a batalha que será conhecida como a Batalha do Armagedon. Ok? Então, vamos lá. Então, ele usa no fim dos anos. Acredita-se que está falando dentro da era messiânica, é claro. Mas que, com o auxílio de Deus, serão derrotados esmagadoramente, porque suas armas suprirão, suas almas, aliás, suprirão combustível por 7 anos. Será o tempo necessário para sepultarem seus mortos. No Apocalipse é essa mesma visão, tá? Os 7 anos, que são 2 semanas, mais 1 semana, mais a metade de 1 semana, que dá 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que resulta em 7 anos. Então nós vemos aqui isso acontecendo e vemos como Deus vai agir no meio do povo dele. Quando ele faz a profecia contra Gog e Magog, ele diz assim: veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, os de Pute, com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, toda a banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo, prepara-te. Sim, dispõe-te, tu e todas as suas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias, aqui entra no futuro, serás visitado no fim dos anos. Virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolações. Mas aquela terra foi tirada diante dos povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor: e acontecerá que naquele dia que terás imaginação no teu coração e conceberás um mau desígnio e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguro, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tomar a tua mão contra as terras desertas que agora habitam, e contra o povo que se juntou dentre as nações, o qual tem gado e possessão, e habita no meio da terra. E aí ele fala sobre várias terras, sobre as suas bênçãos. Aí ele diz no verso 14:
profetiza ao filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Jeová, não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo montado no cavalo, com o grande exército numeroso, e subirás contra o meu povo Israel? E aí, ele completa, dizendo no verso 17, assim diz o Senhor, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos, profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes, porque disse no meu zelo, Deus zeloso, né? No fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante de minha face os peixes do mar, as aves do céu, e até os montes cairão. E Deus vai mostrando aqui toda a destruição que ele fará, e que mesmo com esses povos reunidos com grande força, ele destruirá poderosamente Gog, da terra de Magog, e todos os povos que estão com ele. Profecia que se cumprirá em Apocalipse. Ok, queridos? E aqui, como ele continua essa profecia vai até o capítulo de número 40. Depois, nós vemos aqui a partir do capítulo de número 40, que o templo de Deus, que havia sido derrubado, será reedificado, tá? 40 a 48, que é para terminar praticamente o livro de Ezequiel. Quando Deus fala da reedificação do templo, é o seguinte: é o pecador que cai e é restaurado, é a pessoa que abandona Deus e se arrepende de abandonar e volta. São meus juízos que me levam ao fracasso e me fazem buscar a vitória em Deus. Porque o templo que era reedificado naquele tempo era um lugar onde os homens precisavam colocar os olhos para terem a referência de um Deus poderoso que cuidava de toda a sua nação e que falava através dos profetas. Hoje, o templo não é a igreja que está lá com aquelas cadeiras. O templo somos nós. Portanto, o templo reedificado é aquele lugar com todos os seus filhos reunidos em amor. Isso é a reedificação do templo. Cada um de nós é um tijolo daquele templo. Cada um de nós é um utensílio daquele templo. Cada um de nós é uma ferramenta daquele templo. E, portanto, nesses dias os templos são reedificados quando nós reedificamos a nossa vida e entregamos ao Senhor para que Ele cuide da nossa vida e trate de nós com todo o amor que Ele tem para nos fornecer, oferecer, e que Ele sempre teve. Só nós que não soubemos reconhecer. Vamos ver então aqui o que ele fala sobre essa restauração do templo, tá? Ele diz o seguinte: abril de 1573 a.C., a época da Páscoa, 14 anos após a destruição de Jerusalém, foi quando ele teve essa visão da reconstrução do templo. A segunda viagem de Ezequiel a Jerusalém, em visão, viagem em visão, tá? Tendo ocorrido a primeira 19 anos antes,
são dadas as instruções para a reconstrução do templo, tratando de todos os pormenores. Não se cumpriu esta visão quando os exilados voltaram da Babilônia. Alguns entendem que, literalmente, significa que as 12 tribos um dia tornarão a habitar aquela terra e serão destruídas exatamente como ali está indicado. O templo será literalmente reedificado. Isso é um entendimento, tá? De alguns teólogos, chamado de Templo do Milênio. Outros entendem como uma construção metafórica, é disso que eu falo e eu entendo, que fala de um período messiânico, com a descrição simbólica da nação revivificada, restaurada e glorificada. Mas a parte das ofertas e dos sacrifícios ainda lembram da lei antiga. Aqui há uma junção que ele fala que, por mais que haja essa reedificação e que ela seja metafórica, que nós estejamos falando da mesma reedificação do Apocalipse, que é a junção das 3 igrejas que existem hoje. Hoje nós vivemos o período de 3 igrejas. A igreja militante somos todos nós, que estamos trabalhando no dia a dia para a obra de Cristo. A igreja que milita, a igreja que ainda luta. A igreja vitoriosa, que é a igreja daqueles que estão morrendo hoje, depois de terem guardado a sua fé, tá? E estão chegando a Cristo. E a igreja triunfante, que é aquela igreja que já está lá com ele e que com ele voltará para a batalha do Armagedon. Então, é uma reedificação dessas 3 igrejas. Eu não creio, na verdade, que seria os remanescentes das 12 tribos de Israel voltarem para Israel, para ali sofrerem ainda castigo, para serem restaurados, por uma coisa, porque nós vemos na sequência da palavra de Deus que algumas tribos foram condenadas por Deus a não existirem mais por causa dos pecados dessas tribos. Essas tribos foram exiladas completamente. Portanto, não se reunirá nunca mais as 12 tribos de Israel aqui. No entanto, nós hoje fazemos parte dessas tribos, as tribos do Novo Testamento, as tribos cujos líderes são os apóstolos e com a edificação das igrejas de Cristo. Então nós somos essas tribos. Do capítulo 40 ao capítulo 48, nós temos uma visão aqui que é uma visão importantíssima. E eu só estou falando dessas visões, queridos, e deixando algumas coisas de fora, por quê? Porque quando vai falar da reedificação do templo, vai falar nos pormenores. Ali fala da medida do templo, ali fala da medida das colunas, fala da medida das janelas, fala da cor, fala dos objetos que serão usados dentro, fala de todas essas coisas. Esses pormenores, apesar de terem todos alguma coisa profética neles, tá? É importante que você leia, porque a medida do templo é a nossa medida. Lá em Apocalipse, você vai ver que fala que o anjo vai colocar um prumo sobre nós, para fazer a nossa medida. E é essa medida que é a medida do templo. Então também traz a entender que esse templo somos nós. Então esse prumo de tudo que vai ser ajeitado é porque nós precisamos executar a nossa salvação e a nossa vida cristã em detalhes. Não dá para ser mais ou menos, não dá para ser meia boca, não dá para ficar faltando algumas coisas. É nos pormenores que o nosso templo é conhecido. Depois que o templo já está pronto, o profeta novamente é levado ao templo para ter uma visão, a visão das águas purificadoras, as águas que saem do templo, né? Então,
Deixa eu ver aqui. A torrente de águas vivas. Exatamente. A torrente de águas vivas. Essa torrente de águas vivas, ela começa... Primeiro, quem é a água da vida para nós? Isso, você respondeu certinho. Jesus Cristo. E ele diz: eu sou a fonte das águas vivas que jorra para a vida eterna. Então essa representação da água viva é a representação de Jesus Cristo nosso Senhor. A água começa a jorrar de dentro do templo, certo? Então a água começa a jorrar de nós, ou seja, dentro de nós existe uma fonte de águas vivas que precisa sair para fora. Quando a fonte começa a jorrar de dentro do templo, então essas águas começam a correr, essas águas começam a crescer, a subir, chega nos nossos artérios, certo? Nos nossos pés, nos nossos tornozelos. É uma água rasa. Ali nós vivemos uma cristandade superficial, uma cristandade rasa, uma cristandade que precisa ser edificada, que precisa ter qualidade, que precisa ter um aumento na fé. Mas para isso, eu preciso caminhar. Por isso o anjo leva ele a 1000 côvados, tá? Dar 1000 côvados daria praticamente 1000 passos, tá? Ou perto de 1000 passos. Então, ele tem que andar, seguir em frente com aquela água que estava nos pés, aquela pequena coisa, aquele pequeno poder de Deus na vida dele, seguir em frente, não parar, não desistir. E as águas chegaram aonde? Nos joelhos. Com a água nos joelhos, nós vemos aqui a figura da oração. Aumentou a minha dependência de Deus, aumentou a minha necessidade de aproximação para com Deus, porque essas águas vivas, elas já estão mais poderosas em mim, porque eu decidi caminhar. Eu recebi um chamado do anjo do Senhor e decidi caminhar, e caminhei aqueles quase 1000 metros. E por isso eu me aprofundei mais na palavra, eu me aprofundei mais no conhecimento, eu me aprofundei mais na graça. Mesmo assim não é o suficiente. Não é apenas a superfície da palavra e nem a palavra chegar aos joelhos com a oração. Eu preciso de mais. Então chega um momento em que a água chega nos lombos, isso mesmo, aqui assim, ó, a água chegou aqui, nos lombos, aqui. Então, a água já alcançou o coração. Deus já fez em nós uma obra tão maravilhosa, e o Espírito Santo já nos edificou tanto, que agora eu não mais apenas ando como um cristão, eu não mais apenas oro como um cristão, agora eu tenho também o coração de um verdadeiro cristão. Porque a fonte de água viva alcançou o meu coração. Ok, querido? Você entende isso? O nosso tempo está indo e eu tenho que terminar isso daqui. Então vamos lá. Aí ele diz assim: e ele me falou para caminhar mais 1000 côvados, quase mais 1000 passos. Mas quando eu olhei, as águas já eram tão altas que não se podia mais andar. Será que o profeta parou ali? Você pararia? Se você entendeu o que está acontecendo aqui, você pararia? Claro que não, né? Agora é hora da mente. Agora é hora de mergulhar de cabeça nessas águas. Mergulhar de cabeça no conhecimento de Cristo, mergulhar de cabeça na glória de Cristo, mergulhar de cabeça na palavra de Cristo, mergulhar de cabeça na adoração,
mergulhar de cabeça em tudo aquilo que se refere à unção que vem em minha vida como um cristão. E todos nós somos convidados a isso. Não foi só o profeta. Então isso daqui é uma figura sobrenatural que nós encontramos. Uma figura sobrenatural, tá? Então, essa torrente de águas vivas é importante a gente ver, que a gente vê em Ezequiel, mas a gente vê também em Joel 3,18, nós vemos em Zacarias 14,8, nós vemos o rio da vida, que figura lá em Apocalipse 22, 1 e 2, uma complementação de tudo isso. Portanto, pode ser, sem exagero algum, isso que significa a verdadeira figura da influência total de Jesus Cristo em nós. Ok? Lá para aquele tempo ele poderia entender algo que precederia em Jerusalém e se espalharia para todas as nações da terra. E nós vemos que houve sim um espalhar por todas as nações da terra, senão eu não estaria aqui, você não estaria aqui. É lógico que demorou muitos anos para que isso acontecesse, mas nós chegamos aqui, e essa mesma palavra, essa mesma fonte, esse mesmo rio de vida, quer continuar levando, porque precisa inundar todo esse planeta. E nós somos como a figura de Noé nessa arca, para levantar a nossa voz e para dizer para os que estão em pecado, não se afoguem aí fora, tem um lugar para você aqui nessa arca. Faz parte de nós. E para encerrar, encerrando com uma forma geral da Nova Jerusalém, essa estrutura mostrada do julgamento de Israel durante todas as previsões de Ezequiel, tá? Então tem o julgamento de Israel, o julgamento das nações estrangeiras, a graça e a misericórdia de Deus para com Israel, agora no final, e também se encontra nos livros de Isaías e Sofonias, além dos livros que eu já disse para vocês. Portanto, assim nós chegamos aqui ao final do livro de Ezequiel, não é? Vamos ver aqui bem no final do livro o que ele nos diz. Vamos lá para o capítulo de número 48. Aqui vem agora a distribuição das terras em torno das 12 tribos. Então, ou seja, logo após a edificação, todos nós receberemos de Deus o prêmio que está garantido para nós e nos esperando para o final de todas as coisas. Ok? Você tem um prêmio no céu. Eu tenho um prêmio no céu. A glória de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida. E por mais que alguém pode dizer que não, nós estamos plenamente edificados em Cristo Jesus. Vamos continuar a viver essa vida de edificação? Vamos? Então eu conto com você nos cultos, eu conto com você nas adorações, eu conto com você nos projetos e planos, eu conto com você em tudo aquilo que o anjo do Senhor nos der a caminhar mais 1000 metros, mais 1000 côvados. Caminhe comigo mais 1000 côvados, e depois mais 1000 côvados, e depois mais 1000 côvados. E o anjo do Senhor caminhará conosco todo esse caminho e esse percurso, e nós seremos reedificados e seremos revivificados ou revivificados pela graça de Deus. Amém, querido? Quero orar por você. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de escola dominical. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos abençoa. Que a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia, a tua unção e o teu amor jamais se afaste da tua igreja. Vem, Senhor Deus, preparar cada um de nós
para a restauração do templo, para trazer aqueles que estão perdidos, para libertar os que estão algemados, para tirar os flagelados do flagelo em que estão vivendo. E assim, Senhor Deus, com a referência que temos em Ti, edificar uma igreja para a Tua adoração. Tire do nosso coração, permita que as águas que jorram desse trono chegue aqui aos nossos lombos, para limpar o nosso coração de todo julgamento, e permita-nos, Senhor Deus, mergulhar de cabeça no Teu reino, na Tua palavra, no Teu conhecimento, para nos tornarmos cada vez mais sábios, mas não com a sabedoria humana, não com aquilo que a letra tem para nos ensinar, mas sim com aquilo que o Teu Espírito tem para nos ensinar, nos vivificar e nos lavar. Já estamos lavados pela palavra. Agora lava-nos, Senhor Deus, pela doce unção do Teu Santo Espírito. Eu oro agradecido, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido, querida? Um grande beijo para vocês e fiquem na paz.